Olá, está no ar o programa A Bola Não Para, aqui na TV Aberta, programa esportivo da TV Aberta de São Paulo, que você pode acompanhar através do canal 9 da NET, canal 186 da Vivo, Vivo Fibra, através do canal 8, ou no site, também no tvaberta.tv.br e também no canal do Fred Júnior lá no YouTube. Você pode conferir o programa A Bola Não Para, que vai falar, claro, muito de futebol. Bola Não Para é por isso. Fala de futebol, fala de vôlei, de tênis, de basquete, outros esportes e também espaço para o esporte olímpico e o esporte paralímpico aqui no programa. Claro, vamos falar muita coisa legal, bacana sobre futebol, mas também dos outros esportes vai ter destaque no A Bola Não Para. Eu sou o Fred Júnior, sou jornalista, repórter esportivo, também estamos apresentando agora, né, por que não, aqui na TV Aberta, o programa A Bola Não Para. 18 anos trabalhei na Rádio Jovem Pan, muita gente conhece minha voz, mas não conhece a imagem. Agora está tendo a chance de também ver a imagem. E para você que não conhecia, muito obrigado pela sua companhia aqui no A Bola Não Para, que hoje tem um convidado muito especial e até por isso as credenciais desse convidado eu vou mostrar agora para você. Aí, grande Vampeta, nosso convidado. Fred. Beleza, Vamp? Bem, parabéns aí, obrigado pela presença, viu, Vamp? Tranquilo, é nóis, sempre. Vamp, nós vimos o gol, os 2 gols do Brasil, né? Seus 2 gols contra a Argentina. O pessoal não esquece, né? Porque todo jogo Brasil e Argentina, principalmente quando é em São Paulo, o pessoal lembra desses gols. Né? E eliminatórias também, né? O Ronaldo chegou a fazer 3, né? Contra a Argentina. E depois, na sequência, eu sou artilheiro, mas só 2 gols na seleção com a camisa do Brasil, diante da Argentina, e ninguém esquece, né? Já tá bom, né? Contra a Argentina. Tá ainda. Bom, e aí dá saudade de tudo, né? A idade, o peso, a bola jogada. O segundo gol, até você comentava aqui fora do ar, o segundo gol, você abraça o Roque Júnior e dá uma parada. O que você pensou aquela hora? Porque quando o Roberto Carlos cruza essa bola, o Ronaldinho que me dá o passe, né? E eu faço o gol, eu achei que o Bandeirinha tinha dado impedimento do Ronaldinho, por isso que eu paro com o Roque Júnior. E eu achei que, como eu saio dando tiro, e os caras chegam tudo depois, eu digo, será que deu impedimento? O Rivaldo olha, a gente tudo olha pro Bandeirinha e não, um gol normal. Era Vanderlei Luxemburgo, né? Vanderlei Luxemburgo, apareceu ele lá no primeiro gol abraçando o Candinho. Nessas eliminatórias teve 4 treinadores, né? Começa com o Luxemburgo, o Candinho assume por um jogo, depois veio o Leão e Filipão. Para uma eliminatória de Copa do Mundo. E que com cada um você tem uma história, né, Vamp? Eu, pelo menos, graças a Deus, eu fui o cara que foi convocado por parte dos 4, né? Começa com o Luxemburgo, aí deu problema nas Olimpíadas, depois deu problema da vida pessoal do Luxemburgo, o Candinho assume,
num jogo em Maracaibo contra a Venezuela, sai em seguida, vem o Leão e termina com o Filipão. E depois campeão do mundo. Aí fomos pra Copa, né? Não é. Aí tá, eu até, Fred, até a Copa de 2002, pelo formato das eliminatórias, que nem hoje, eu era o atleta até 2002 que tinha jogado mais partidas com a camisa da seleção em eliminatórias. Mais que Pelé, mais do que os caras, porque antes era só 4. Sim, jogava-se menos. Ficou ida e volta, tanto que para as eliminatórias de 2002 eu joguei 16 partidas de 18. E jogando aqui no país, né? Jogando no Corinthians, eu não fui convocado. Fui convocado quando depois eu fui para a Inter, depois eu fui para o Paris Saint-Germain. Mas assim, eu não joguei uma partida por causa de cartão, 2 amarelos você fica de fora, que foi uma partida em Santiago. O Brasil perdeu de 3-0 do Chile. E a primeira partida do Filipão, que ele não convocou ninguém da seleção do Corinthians. Não foi eu, nem o Edilson, ninguém do Corinthians. Por causa da embaixadinha? Não sei se foi a opção dele ou se tinha algum rancor por causa daquela confusão lá das embaixadinhas. E o Brasil perdeu do Uruguai em Montevidéu de 1-0. Após isso, aí eu continuei sendo convocando e jogando. Legal. E claro que a gente vai falar muito com o Vampeta, das histórias do Vampeta, mas a gente vai aproveitar para falar de futebol. A bola tá rolando. Tá gostando do Paulistão, Vamp? Tá engrenando. A gente percebe os clubes grandes ainda com dificuldade, principalmente aqueles que estão se remontando, o caso de Santos, o caso de São Paulo. Aqueles que mantiveram o padrão, a base, que é o Corinthians, e principalmente o Palmeiras está mais forte, né? Estão jogando bem, né? Eu vejo assim, né? Os times menores, lógico, campeonato de 3 meses, 4 meses é o que tem, né? Fora aí, Bragantino, que joga uma Série B, Oeste. Não tem muito time que... Você pega ali os 4 grandes, mais a Ponte, e o Guarani agora também, né? Tem qualidade o ano todo. Os menores, você depende da sua colocação no campeonato para ver se joga a Série D. A Série D do Campeonato Brasileiro. Mas assim, o jogo que eu vi Corinthians e São Paulo, até 20 do segundo tempo, os caras tiveram gás. Foi um jogão, né? Foi. Quando a gente jogou muito no primeiro tempo, Jadson, o Rodriguinho, o Jusileiro começando o ano jogando bem, o Dorival Júnior começando o ano já não pegou São Paulo no meio do ano, já faz uma pré-temporada completa. O Roger Machado também já pega o time na temporada completa. O Jair Ventura chegando, é o segundo trabalho dele, né? Saiu do Botafogo, querendo uma luz ao sol melhor. O Corinthians com o Carille já com a forma de jogar. Saiu 3 peças importantes, o Arana, o Pablo e o Jô. Estão chegando reforços. E eu sou apaixonado por estadual. Você gosta? Eu gosto de estadual. Todo mundo fala assim, mas estadual... Não, toma tempo, não sei o quê. Eu digo, não, eu sou do tempo que o estadual se comemorava. Eu fui campeão baiano, saí em cima do trio, andando na orla de Salvador. Eu fui campeão paulista, ainda se comemorava aqui na Avenida Paulista. Quer dizer, a rivalidade... Começa a rivalidade local. É um Fla-Flu, é um Bavi, é um Atletiba, é um Corinthians e Palmeiras, é um Clássico Sansão, é um Choque Rei. Quer dizer, não começa a rivalidade com dos outros estados, começa primeiro dentro do estado. E isso que leva aos estaduais. Ninguém começa a carreira, eu não comecei a carreira jogando brasileiro. Os estaduais eu gosto muito, para ver quem é a força local, quem é o campeão, e parece que não, e derruba treinador. Você vê que tá aí, ó. O Jair Ventura tentando a luz ao sol no Santos. O Dorival Júnior chegou a ser ameaçado ano passado. Fumaça, né? O Carille que começa mais tranquilo, mas quando começa o porco rola, é cobrado. Né? E o Roger chega com o plantel do Palmeiras recheado de contratações. E todo mundo aí, só um pode ser campeão. Quer dizer, quem não é campeão, 3 já começa com fumaça no Brasileiro e na própria Libertadores. Verdade. E daqui a pouco aqui no A Bola Não Para, a gente vai falar mais até de Corinthians. A gente vai ter, no bloco final, a presença do ex-presidente André Sanches, que é candidato à presidência do Corinthians, vai conversar com a gente a respeito da sua candidatura, é o postulante favorito, colocado como favorito à presidência do Corinthians, e até sobre isso, Vamp. Mexe muito num elenco, num time? Hoje se mexe mais do que antigamente por causa das redes sociais, por tudo que tem o volume de informação. Parte política no futebol ou isso não interfere? Pelo menos assim, em relação ao Corinthians, né? A gente teve a eleição no Santos, né? Sim. Uma nova diretoria, o Palmeiras o ano passado. Teve o São Paulo também, né? Foi o ano passado, né? Mas pelo que eu vejo aí, né? Dos candidatos à presidência do Corinthians, todos falam que a comissão técnica, o futebol, não tem nada a ver. Não vai interferir, por exemplo, se o Andrés, ou o Paulo, ou a Isabela, né? Roque Cidadini e o Romeu, né? Sim. Tomás Júnior. Que eles não vão interferir na comissão técnica, no que está dando certo. Mas na parte política do clube, de patrocínios, de agregar valores como pagar o estádio, mas que não vão mexer no staff do futebol, né?
foi no campeão paulista, campeão brasileiro. Os programas que eu vejo de televisão, eu vejo todos eles falando, a gente não sabe na hora que, quando você ganha, você precisa de apoio, aí cargo político, aí tem aqueles cargos de confiança, mas a princípio eu acharia que não deveria mexer, porque o que está dando certo dentro de campo, você não pode estar... mexer para melhor, não para pior, né? Claro. E vamos falar mais do Campeonato Paulista? Vamos ver então os resultados deste final de semana do Paulistão, quarta rodada, início de competição. Vamos lá, sábado nós tivemos o clássico, a gente vai falar um pouquinho mais aqui com o Vamp, Corinthians 2, São Paulo 1, Novo Horizontino 1, São Caetano 0. No domingo nós tivemos 3 partidas, São Paulo 0, São Bento, né? O São Bento Sorocaba perdeu em casa, São Bento 0, Ponte Preta 1, Bragantino 0, Palmeiras 2, Santos 1, Ituano também 1. Foram os resultados do domingo do Campeonato Paulista. Vamp, do sábado, Corinthians e São Paulo, né? O clássico, 2-1. O resultado foi justo, né? Por mais que o São Paulo até que pressionou em algum momento. O Corinthians, né? O Corinthians jogou muito no primeiro tempo, o São Paulo um pouco melhor no segundo. O resultado foi justo, né? Começo de temporada, até que correram bem. O São Paulo ali pressionou no segundo tempo. Só que, o que eu vejo, a média de público, o que é chato é um clássico, eu participei tanto. Foi 31 mil pagantes, eu acho, e torcida única, né? Por causa da violência. Poderia estar lá do seu São Paulo, do seu do Corinthians. Mas, enfim, Paulistão, como eu falei, eu adoro estaduais, né? E você acha que o Dorival, ele no começo, né, Vamp, no início da temporada, ele começou a fazer o rodízio, né? Mesclar um pouco, né? Aí ele apertou, ele já desistiu. Desistiu. É o que terminou sob pressão. Sim. Porque você pega o Santos... não devia ter começado já com... Então, o Santos vem com a diretoria nova e um treinador novo. Aí tem uma paciência um pouquinho maior. Tá na Libertadores. O Palmeiras foi vice-campeão brasileiro, tá na Libertadores, chega com um treinador novo. O Corinthians, campeão brasileiro, já chega com o seu plantel, saiu uma peça ou outra. E o Dorival, que viveu aquele momento, o São Paulo cai, não tá na Libertadores. Aí eu vejo, o Roger Machado jogou o Lucas Lima, jogou todo mundo, joga a base dele, o Carille também meteu a base dele, o Santos, o que o Jair Ventura encontrou lá, já botou pelo menos na base dele. Ele só poupou 2 agora por causa do clássico. O Dorival descansou alguns no começo do ano, e é o que vem mais sob pressão, porque não tem Libertadores nada, o time o ano passado, mas cada um faz sua programação. Eu discordo dessa programação que o Dorival fez. E aí quando a batata assou, lançou o São Paulo de 12 pontos que disputou, só ganhou 4. E o São Paulo trazendo o Trellis, né, jogador que veio do Vitória, fez gols contra o Corinthians, né? O Trellis foi bem nos jogos, foi bem contra o São Paulo também. O Corinthians até ameaçou, queria contratar ele. Né? Isso. Trouxe o Trellis e o Nenê, que a gente fala da qualidade técnica do Nenê, mas nos bastidores tem gente que não gosta muito do Nenê. Eu lembro na época que cobriu o Palmeiras, em 2002, por exemplo, que queriam bater no Nenê, era brincadeira, porque ele dava dor de cabeça no vestiário, Vamp. O Nenê abriu mão de uma pré-Libertadores com o Vasco, não sei se estava recebendo, né? Que ele estava vindo para o São Paulo. O Dorival, engraçado que o Dorival falou, pô, mas não é esse reforço que eu queria, mas trouxeram, já começa uma interrogação que o Dorival falou, né? Eu queria dos jogadores mais velocidade. O Trellis eu não acompanhei alguns jogos pelo Vitória, mas não é o atacante do sonho, o Dorival deixou bem claro isso. Já tem problema com o Cueva, né? O Diego Souza para mim jogando fora de posição. Totalmente, a torcida do Corinthians pega no pé do Casim, a gente da imprensa, o trabalho da minha rádio, questiona o Casim, mas se você pegar o Diego Souza, onde ele está jogando, e o Casim, no jogo, pelo menos naquele jogo lá, com o São Paulo no clássico de sábado, se eu tivesse que dar uma nota, o Diego Souza tomaria uma nota bem pior do que a do Casim, porque é um cara que está tentando ir a uma Copa do Mundo, o Tite inventou ele nessa posição pro lugar do Gabriel Jesus, brigando com o Firmino ali, mas se aonde ele estiver jogando, ele vai continuar pegando a bola e esquece sonho de Copa do Mundo. Vamos à classificação do Campeonato Paulista, depois de 4 rodadas. É claro, um campeonato muito no início, mas algumas definições já vão acontecendo em relação aos grandes clubes de São Paulo na frente. Vamos ao Grupo A, a classificação do Grupo A. Tem o Corinthians em primeiro com 9 pontos, em segundo o Bragantino com 6 pontos ganhos, em terceiro Ituano 6 pontos, em quarto lugar o Linense 3 pontos. Nesse grupo aí, Vamp, quem que você acha que passa? O Corinthians está garantido, né? Com 9 pontos, dificilmente vai perder alguma coisa. Vai ser uma briga boa, Ituano e Bragantino, né? Ituano tá bem arrumadinho, né? O Juninho vem fazer um bom trabalho. Porque todo ano... E o Bragantino, esse ano no futebol de São Paulo vai ter Bragantino, Ponte Preta, Guarani e Oeste, que foi o Barueri, jogando a Série B do Brasileiro. Verdade. Antes só era o Bragantino que figurava. E o São Bento. Subiu. Subiu, porque ele tem 5.
5 clubes que vai. Mas aí vai ser uma briga boa, Ituano e Bragantino. Eu acredito que pelo futebol do Ituano, fica o Ituano. Vamos ao grupo B do Campeonato Paulista. Grupo B com Ponte Preta liderando com 6 pontos ganhos. O Eduardo Batista tentando reerguer a Ponte, caiu ano passado na Série A. São Paulo 4 pontos, São Caetano 3 pontos e o Santo André com 2 pontos. Acho que vai ficar com São Paulo e Ponte, né, Evandro? Acredito, São Paulo e Ponte Preta. O São Caetano voltando agora. Tá fraquinho o São Caetano, né? Tentando ressurgir, viu o jogo contra o Corinthians, deixou muito a desejar. Eu acho que fica lá com Ponte e São Paulo. Ponte e São Paulo. Vamos pro Grupo C. Grupo C do Campeonato Paulista, classificação, 4 rodadas já se passaram. Palmeiras, 12 pontos. São Bento, 7 pontos. Grêmio Novo Horizontino também com 7. Ferroviária com 2. Palmeiras, 100%, o único 100% na competição. Já está praticamente Palmeiras e São Bento. São Bento já está com o Paulo Roberto, que é o treinador em atividade. Mais longínquo. Longínquo aqui no Brasil. São Bento, lá de Sorocaba, nosso amigo Nilson César. São Bento, isso. São Bento e Palmeiras. Que beleza. Vamos então ao grupo D do Campeonato Paulista, que é o grupo do Santos. Santos é o primeiro colocado, 7 pontos ganhos, tem 2 vitórias, né? O Santos tem um empate e uma derrota. Botafogo de Ribeirão Preto, 3 pontos ganhos. Red Bull Brasil com 2 pontos ganhos. E o Mirassol do Xuxa, eterno Xuxa. Pensou no Mirassol, você vê o Xuxa lá jogando no Campeonato Paulista. Tem o Xuxa e tem a Xuxa agora. Xuxa. Aí é Santos na cabeça. É o grupo talvez que tenha, assim, para o segundo colocado. Mais equilíbrio, né? Mais equilíbrio, mas eu acredito no Botafogo de Ribeirão Preto. Legal. Botafogo e Santos. Botafogo e Santos. Bacana. Então, ó, Vamp, pensando ainda no Corinthians, a gente falou de eleição, daqui a pouco o Andrés vai estar participando aqui do programa. Há uma conversa que depois da eleição, quando for eleito, e a tendência é que seja o Andrés, né, o candidato favorito, apareça um atacante e um centroavante. Você falou do Casinha agora há pouco. Você acha que realmente está precisando de um centroavante? Olha, eu acho que quem ganhar a eleição deve vir com alguma carta na manga, algum jogador. Dizem que o Andrés tem essa carta na mão, se ele ganhar, que o Henrique Dourado está fechado com ele. Né? O Roberto de Andrade falou, na minha gestão, o Henrique Dourado não vai. Então a gestão do... Não parece que até... Porque parece que é uma coisa longa, mas falta menos de 5 dias, menos de 6 dias para a eleição no Corinthians. Parece que o Andrés teria acertado e o Roberto de Andrade ficou chateado que não seria na gestão dele, sim, por isso que ele... Tem isso tudo. Eu brinco até assim, eu digo, ó, gente, se não achar ninguém, dá 9 pro Balbuena e é mais fácil contratar um zagueiro. E o Júnior Dutra, não dá para fazer a função, você acha? Não, mas eu acho que o Júnior Dutra termina a temporada, tá começando agora, eu acho que ele ganha a posição no Corinthians. Legal. A gente falou bastante de Campeonato Paulista, a gente vai ao primeiro intervalo aqui do A Bola Não Para e na sequência, com alguns vídeos, umas histórias para contar do Vampeta, a gente vai saber um pouquinho mais, tem gente que já sabe, mas tem muita gente que não conhece um pouco da história do Vampeta, já voltamos. Estamos de volta, Bola Não Para aqui na TV aberta São Paulo. Você pode acompanhar através do canal 9 da NET, canal 186 da Vivo, canal 8 da Vivo Fibra ou através da internet tvaberta.tv.br. Você pode acompanhar a programação da TV Aberta e também o programa A Bola Não Para ou através do meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior, você acompanha o programa completo. Hoje o programa de estreia com 2 convidados, o Vampeta, o nosso convidado, está aqui no primeiro bloco e segundo bloco, participando do programa, e na sequência uma entrevista com o André Sanches, ex-presidente do Corinthians, é o favorito aí para ser reeleito presidente do Corinthians e assumir essa gestão. É uma bucha do estádio aí que tem que resolver. O Andrés vai falar a respeito, com certeza, a gente vai perguntar sobre isso para o ex-presidente André Sanches. Mas agora a gente vai falar um pouquinho da história do Vampeta. O Vampeta tem muita história para contar, uma carreira linda, né, no futebol. Agora como comentarista esportivo também, presidente do Audax. No Audax, Série A2, né, Vamp? Como está o Audax? Ganhamos no final de semana, ganhamos da Juve, né? Da querida Juve lá da Moca. O Juventus só vejo o release. Juventus perde, Juventus não tá. Ganhamos. É um time aqui tá torcida, né, que todo mundo gosta, né? Eu também gosto muito, eu tenho 2 filhas e torço também para a caçula, torço para a Juve. Mas assim, o Audax está lá disputando a A2, tentando voltar para a primeira divisão. A gente reduziu, né? Quando você cai a cota da televisão, o dinheiro já diminui. Estamos jogando com o time sub-23, só molecada mesmo. Legal. Vamp, você começou no Vitória. Então, sou baiano de Nazaré das Farinhas, nasci em 1974, 43 anos, começo minha carreira no Vitória. Do Vitória, eu sou um dos primeiros jogadores nordestinos aí direto para a Europa, sem passar no eixo. Você chegou a jogar a Copa São Paulo pelo Vitória? Copa São Paulo. Pouquinho profissional. Joguei a Copa São Paulo pelo Vitória, terceiro lugar.
onde a Copa São Paulo não era com tantos clubes, era o campeão e vice de cada estado. Tinha um brilho a Copa São Paulo. E alguns convidados. Fui campeão baiano 2 vezes com Vitória, vice-campeão brasileiro da Série B. Subimos, depois vice-campeão Brasileiro contra o Palmeiras. contra o Palmeiras. Isso em 94. É. Saio, vou pro PSV em Eindhoven, fico 3 anos e meio. Então, peraí, você falou do PSV. Vamos então, alguns gols do Vampeta e algumas jogadas do Vampeta com a camisa do PSV. Aí. Esse é o Vampeta, hein? Na Holanda, bons tempos. Foi legal? Quanto tempo você jogou na Joguei 3 anos e meio, joguei com o Ronaldo, joguei com o Marcelo Ramos, Cláudio, né? Fui campeão holandês e 2 Copas. Você pegou umas jogadas como lateral direito ali. Você jogou de lateral direito ali? Eu jogava lateral direito e alguns jogos eu utilizava no meio porque me arrumado, eu tinha que jogar, me arrumado à beirada do campo. Porque os 2 volantes eram da seleção holandesa, né? O Jonk e o Felipe Cocu. Então quando os 2 machucavam, eu vinha pro meio. Mas os 2 titulares era ele e eu na beirada do campo, de lateral. Quando não jogava, eu vinha para jogar por dentro e botava o lateral reserva. E ainda na Holanda, vamos ver se você lembra desse documentário que você fez, Vamp. Vamos assistir o documentário com o Vampeta na Holanda. Je tivesse nervoso. Is dit het normale ontbijt? Vandaag normaal, ja. Maar elke dag ik snel training. Então, ik neem een beetje vraag en training ik koffie. Hey, good morning. Hey, Van. Hey, Ronald. Wat ben je van het Alles goed, jongen? Ja, prima. Het postkantoor, hè? Postkantoor. Ok. Sim, eu era pobre, mas muito feliz no Brasil. Sendo pobre, vivia bem, sempre tive fé em Deus. Mas é aquilo, se você puder melhorar a sua vida, você vai melhorar. Mas eu nunca tive problema nenhum. Geralmente, o pobre que eu considero no Brasil é aquelas pessoas que ficam na rua, não têm uma casa para morar, não têm o que comer. E eu tinha isso tudo no Brasil. Tudo bem que minha mãe não tinha uma casa própria, mas a gente morava em uma casa, pagava aluguel e minha família era feliz. Com o pouco que tinha, pra gente era muito. A Holanda tem muitas coisas boas, mas é impressionante as mulheres aqui como são bonitas. A mulher brasileira para mim é mais uma no meio da multidão. É uma coisa simples, todo tempo eu vejo mulheres brasileiras. E eu agora estou tendo a oportunidade de vir para a Holanda e o que tem de mulher bonita aqui é um absurdo. E aí, eles vão lá do céu. Aí tomou umas 3, se eu tomasse umas 3 cervejas eu cantava.
Jij bent de droomde naast me leeg. Je keek maar in de hand. Saída. En querendo super peito. Eu tomando 5 cervejas, eu canto até japonês. Aê, Gostei, pro Fred. Você lembrava desse documentário? Eu tenho gravado, a gente guarda um pouquinho. De vez em quando eu Você fico assiste? deitado e fico. Eu digo, Aquele que tá o desabafado. fenômeno. Ronaldo tá no sofá. Tá morto. Já nem chegou no treino, a gente tava gravando, fazendo esse especial. E o Ronaldo, a gente pegou essa amizade. 2 brasileiros na Holanda, o Romário foi o primeiro, o Romário foi pro Barcelona, depois o Ronaldo deu a sequência, né? E eu e o Ronaldo andava sempre junto, né? Treino, tudo, cara. Até tem a dona Sônia falando nesse documentário, Tem, um documentário longo até, da TV holandesa. E ela falando A mãe do Ronaldo, convivência com você, com o Ronaldo. Sempre cuidava de mim como se fosse um filho. E aquela cantando com você era uma das Ronaldinhas, né? É, a primeira mulher do Nádia, Ronaldo, né? é a Que Nádia. depois casou com o Alex Alves, né? Casou com o Alex, final do Alex Alves, Final. que jogou comigo no Vitória, e Deus o chamou. E você aprendeu holandês, é difícil, hein, Vamp? Eu falo bem holandês, É? falo bem, sei ler, só não sei escrever, que eu não vou mandar carta pra ninguém lá, né? Mas ali no começo você tá explicando, né? Do treino, do café da manhã. Amanhã, o café da sobre manhã. isso, né? Pegou, assim, o meu dia, né? Indo pro treino, café da manhã, pós-treino, aí eu fui Tinha um na casa do holandês lá, ô Ronaldo. Vamp, falou Vamp ainda, já. O Zéinho fica lá é permitido, diferente daqui. Você ir todo dia treinar, fica os torcedores todos assistindo o treino. Que legal, Não né? fica fechado. Que diferente, né? Fica diferente. Quanto tempo então de Holanda? 3 anos e meio. 3 anos e meio. De lá você foi pro Paris Saint-Germain? Como foi o Não, de caminho? lá eu fui, Você voltou pra cá? vim emprestado do Fluminense do Rio. Que Uma foi passagem, lá em 95. né? tive uma passagem de jogar um Campeonato Brasileiro, um estadual pelo Fluminense. Volto pra Holanda, fico mais 2 anos e meio e aí volto pro PSV, pro Corinthians. Pro Corinthians. Do Corinthians foi campeão brasileiro e mundial. 7 títulos com a camisa do Corinthians, 2 brasileiros, um Mundial de Clube, né, que foi o primeiro, do jeito que a FIFA fez o primeiro Mundial. 2 paulistas, 2 brasileiros, um Rio São Paulo, uma Copa do Brasil e um Mundial, 7 títulos. E dali do Corinthians, Inter de Milão. Inter de Milão, e lá no Inter? Você Na foi Inter legal? de Milão, passagem rápida também É. de 7, 8 meses, não estava jogando, tinha negócio de jogar a Copa do Mundo. Paris Saint-Germain, sou trocado pelo Adriano, vou para Paris Saint-Germain. Bora lá. Adriano, O Adriano Imperador, a gente é trocado. sim. Aí eu vou para Paris Saint-Germain. No Paris, tem um dos gols que você disse que é um dos mais bonitos da sua carreira. Vamos ver se realmente é bonito esse gol aí. O gol é tão rápido. Que a velocidade, nem eu acredito, Hã? nem eu quando vejo. Digo, Vamos ver de novo, vamos ver de novo o Eu gol. falo assim, Vamos ver de novo o Eu gol. falava assim, será que é o mesmo que estou fazendo aqui? Vamos ver esse gol de novo. É que esse gol foi super rápido. Muito, esse eu acho gol. que não tem um desse lá não, Tá louco, dessa pareceu The velocidade. Flash, o Vampeta. Será que dá pra ver o gol de novo? Essa velocidade toda aí do Vamp. Nem eu acreditava, Fred. dos mais bonitos. É um dos mais bonitos. Isso aí contra o Auxerre pelo Campeonato Francês. Aí do Paris eu vim pro Flamengo. Vim pro Flamengo, na troca com o Adriano. O Adriano, eu fui trocado, porque metade do meu passe era do Paris Saint-Germain e metade da Inter. Vim pro Flamengo, do Flamengo eu volto pro Corinthians. Será que dá pra ver o gol de novo do Paris? E ó. Passou pra todo mundo, rapidinho, gol. Gol do Vampeta. Um dos mais bonitos, então, Vamp, pra você, né? É, um dos mais bonitos, né? Legal. Aí do Paris vim pro Flamengo. Do O Flamengo, famoso... finge que paga, finge que joga. Aquelas O torcedor do Flamengo não esquece até hoje, hein, Vamp? Mas eles me agradecem até hoje que o Flamengo hoje paga em dias. Aqui não vai ter aquela frase do Vampeta. Jogadores, funcionários, tudo me agradece. E aí Flamengo, Corinthians, aí eu volto pro Corinthians. E essa volta do Corinthians, não só essa volta, a gente vai fazer um clipe aí legal pro Vampeta relembrar os momentos no Corinthians, que claro que é um momento que ele não esquece jamais, está ligado à história do Corinthians, evento o pessoal chama, é ligado ao Corinthians, tudo que é ligado ao Timão, tá lá o Vamp. E vamos então ao clipe com os gols do Vampeta aqui no A Bola Não Para.
Contra o São Caetano, o último gol é isso, O né? último gol com a camisa. 17 gols com a camisa do Corinthians. Tá bom, pra função, né, que você jogava. É, né, de Vamp? volante. É? Então, amistoso não conta ali, tá tudo jogos oficiais, né? Teve gol contra o Juventus, jogo treino, sei lá. Jogo oficial 17. Legal. E 200 e poucas partidas, 256 ou 200 e poucas, 246 ou 256. Vamp, você agora, comentando, claro, pela Jovem Pan, e não só comentando o jogo, tem as suas histórias, né, Vamp? Você sempre foi assim, Vamp, jogando bola, sempre com a Sempre, resenha? não, mesmo antes de jogar bola lá em Nazaré mesmo, eu sempre fui de sentar e gostar de conversar e contar causos. Aí na bola a gente já fala que é resenha, né? Eu sempre na resenha, terminava o treino, sentava, começava a contar, ver as histórias dos outros e gravar. Ia pra concentração, a mesma coisa, na hora do lanche, na hora da janta. Sempre fui, tanto que eu lancei até um livro, né? Memórias do Velho Vamp Sem Corte, com Celso Unzetti. Exatamente. E aí eu sempre gostei desse bate-papo e... Agora tem o stand-up, você, o Flávio, o Bruno e o César. de vez em quando, para contar história, né? O César Sampaio também conta bastante. O Flávio, o Bruno Prado criou isso. Já fiz o quê? Com eles 4 apresentações no Teatro Gazeta 2 vezes, um no teatro lá no Tatuapé e outro 4 vezes. Mas é bate-papo mesmo, né? Eu sou dono de cinema, mas não sou ator não, gente. Foram e é mais tudo sobre futebol, a história daquele negócio, só vendia a janta para comer o jantar, vendia o jantar para pegar o almoço. Nada disso, história dos bastidores da bola. O personagem preferido seu, Gilmar Fubá, Vamp? Fubá, Amaral, Sérgio Chulapa, Luxemburgo, Evaristo de Macedo, tem os caras do Joel Santana, Romário, tem uma galera boa, Ronaldo Fenômeno, Luizão, então. Ainda bem que os caras de Uber me processou, os caras dão risada. Eu mandei um livro pra cada um, né? E eu vou aproveitar aqui, uma que eu sempre gosto que você conte, é bom pra contar, pra dar um clima, já aproveita, tá no final do nosso bloco aqui, daqui a pouco tem o André Sanches aqui na Bola Não Para, do Gilmar Fubá e levando o filho pra balada, como que é, Vamp? Ele levou o Fubazinho, tinha uma casa noturna chamada Terra Brasil, uma casa de pagode, né? Lá na Zona Norte, lá na Vila Maria. E terminava o jogo, o Fubá voltava pra casa. Eu solteiro, o Fubá casado, e ele gostava de ir no pagode, na Terra. E a esposa dele sabia disso, né? A esposa dele aí deixou o Fubazinho, 4 anos. Deixou no sofá e foi pra casa da mãe dela. Gilmar tomou banho, quando olhou, pô, cadê minha esposa? Olhou no quarto, não tava. Saiu procurando de casa, não tava, só tava o Fubazinho. Ela já deixou pra ele não poder ir, né? Ele pegou o Fubazinho e levou pro pagode. Levou pra balada. Chegou lá na balada, o Fubazinho, as meninas tudo no camarote. Ô, seu filho é... E Fubazinho lá, o pagode Jorge Aragão e pagode de mesa Jorge Aragão, né? Pagode de mesa do Terra, Jorge Aragão. Aí o Fubá falou, vou acalmar ele. Deu uma marula pra ele, né? Pra ver se ele dormia. O Fubazinho ficou um raio. Tomou uma marula, ficou um raio. Aí Gilmar chegou 4 horas da manhã em casa com ele. Aí a esposa sentada no sofá, olhou bonito. Ele falou, não, foi dar um rolê, eu e ele, o Fubazinho. Quando chegou de manhã, que ela fez a mamadeira do Fubazinho, né? O Fubazinho falou assim, mamãe não quer mamadeira não, quer água, quer água. O Fubazinho numa ressaca que só Deus sabe. Então tem vários, cara, tem vários. E fora o pessoal, o Fubá, o pessoal do Corinthians, o Luxemburgo também é outro que tem bastante, né? Tem vários, o Miller, tem uma galera boa assim. Eu peguei não é história só minha não, a história que a gente conviveu em seleção, e outros jogadores contavam de clube, eu botei tudo no livro, ficou muito legal. Bacana. Vampeta, obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado por comparecer no primeiro programa, Bola Não Para. Que Deus abençoe e muito sucesso. Obrigado pelo convite. Eu posso ser testemunha, né? A gente trabalhou na PAN praticamente 3 anos. Eu já conheci o Vampeta de fazer produção de outros programas, de entrevistar, de marcar entrevista. O Vampeta sempre foi um cara parceiro de atender. Quando a gente marcava, o Vampeta aparecia. Porque tem uns que a gente marca e nunca aparece. Fábio Costa está esperando até hoje, uma vez. E ele subiu, né? Subiu literalmente. Tudo. Subiu Mas o Vamp sempre presente e não podia escolher outro personagem senão o Vampeta para começar com o pé direito no nosso programa. Obrigado, Fred. Boa sorte. Tamo Valeu. junto. Precisando, tamo junto. Esse é o Vampeta. A gente vai para um intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar mais de Corinthians. Hoje é um programa mais ligado ao Corinthians, o programa de estreia, mas a gente vai falar de todos os clubes aqui no A Bola Não Para e vamos receber então aqui o presidente André Sanches, que já está nos nossos estúdios aqui no TV Aberta. André Sanches vai falar um pouquinho da sua candidatura à presidência do Corinthians. Ele que é candidato à eleição próximo dia 3, ele vai falar a respeito, ele que é o favorito para a eleição no Corinthians. Daqui a pouco você acompanha aqui no A Bola Não Para.
Estamos de volta, conforme prometido, a entrevista com o candidato à presidência do Corinthians, André Sanches, deputado federal pelo PT de São Paulo. André Sanches, muito obrigado por comparecer aqui no A Bola Não Para. Esquece o deputado. Não, esquece o deputado. Mas tem que citar, né, Andrés? Questão de educação. Mas, claro, a gente vai falar de muito Corinthians aqui, muita eleição. A eleição do Corinthians, dia 3 de fevereiro. Andrés, você candidato à presidência, você que já foi presidente do Corinthians. Foi uma decisão difícil de se tomar, ser candidato novamente? Não é desgastante ser presidente de clube? Muito desgastante, mas o grupo vinha se reunindo já desde junho do ano passado, né? Eu não queria mais ser candidato, eu não queria mais ser presidente do Corinthians, apesar da minha paixão pelo Corinthians. Mas o grupo vinha se reunindo, teve uma pequena dissidência, e se eu não fosse candidato, ia rachar tudo, ia ter mais 5, 6, 7 candidatos. E isso ia ser muito ruim para o Corinthians. Eles falam que tem um ciclo e que eu tenho que encerrar esse ciclo, resolver os problemas da arena, quer resolver outras coisas que tem lá no clube, e diz que eu que comecei tudo, então nada mais justo que isso. Então eu assumi essa missão novamente, mas com certeza vai ser 3 anos difíceis, mas prazerosos. Você é o favorito para a eleição, para ser eleito? Não, meu nome é forte, mas a eleição está disputada, eu estou há 6 anos afastado da política do clube, e dividiu bastante, hoje tem 5 candidatos, 4 candidatos, 5 candidatos, então óbvio que divide muito, mas realmente o nome meu dentro do Corinthians, como todo mundo sabe, é forte, mas não tem nada a ganhar na véspera. Nesse momento, o Cittadini não se sabe se vai ser candidato ou não, em virtude desse problema que dá a impugnação da sua candidatura. Politicamente, eu acho isso ruim. Eu acho que todos teriam o direito de ser candidato, mas juridicamente eu não tenho nem capacidade para questionar. E a comissão tem lá desembargadores, juízes, advogados, eles decidiram isso. Vamos ver o que o Roque consegue aí pela frente. Quanto mais oposição, melhor para você, quanto menos, melhor? Não, isso não levo isso em consideração, não. Eu acho que, infelizmente ou felizmente, quanto todo mundo que se achar no direito de sair candidato, deveria sair. Todos aqueles que regrarem o que tem no estatuto, sem problema nenhum. Agora, para mim, não. Quem vai votar em mim vai votar, e quem não vai votar, não vai votar. O clube é um eleitorado pequeno, e o sócio sabe do que eu fiz pelo clube, com erros e acertos, e sabe o que os outros fizeram. Aí a decisão é do sócio, é soberano. Andrés, a gente sabe que, é claro, quem chama atenção numa chapa é o candidato à presidência, ainda mais você que já foi presidente. A atenção voltada a você, aos holofotes, a você é muito mais forte do que em qualquer um. Mas eu sei que montar uma chapa para a candidatura à presidência do Corinthians, por exemplo, não é fácil. E você teve dificuldades, Andrés? Não é que não é fácil. O grupo é muito grande, e eu fui um cara que sempre deleguei, sempre ouvi todo mundo. E existiam 3, 4 pré-candidatos a vice-presidente. Nós convidamos 2 mulheres, a professora Edna e a Lourdes. Depois de um certo tempo, o grupo achou por bem que a Lourdes não se encaixava neste momento, apesar dela estar desde o começo com a gente nesse cargo. Aí eu escolhi pessoalmente o Alexandre Usni. Então vai ficar o Alexandre Usni e a professora Edna. A Edna mais voltada para o clube, e o Alexandre Usni mais voltado em alguns departamentos que ele conhece bem, por ter sido já vice-presidente do Conselho, presidente do CORE, e vai ajudar bastante administrativamente. E no futebol, Andrés, você já tem uma definição? É o Duílio, todo mundo sabe. O Duílio fez um belo trabalho, é um dos caras do meu grupo desde o começo, e talvez até pelo DNA da família ele tem o dom para lidar com os atletas que são diferentes de qualquer outra profissão. O afastamento do Roberto Andrade, partiu de você ou partiu do Roberto? Afastamento do quê? Afastamento na relação. Não, eu não estou afastado do Roberto. Se diz muito que eu briguei, que ele brigou, que não se... Isso não é verdade. Eu me meto o mínimo possível desde a época do Mário Gobi na administração, até porque eu sei que meu nome é forte e incomodaria muita gente, inclusive o próprio presidente. Mas nós nunca discutimos, eu e o Roberto. Não teve uma discussão sequer. Eu discordo de algumas coisas. Quando ele me pede opinião, eu falo o que eu concordo e o que eu discordo, mas eu deixei ele trabalhar e ajudei ele no máximo que pude. Mas ele manteve o mesmo contato como ele sempre teve com você, ou você acha que teve um afastamento? Até pela posição, pelo tempo, pelo que toma de tempo o Corinthians, obviamente que nós estamos um pouco mais longe. Mas sempre que eu precisei ou ele precisou, nós estávamos muito próximos. Ainda sobre a política do Corinthians, o favorito para brigar voto a voto com você seria o Cittadini, o Paulo Garcia, o Felipe? É difícil falar isso, né? A eleição é uma caixinha de surpresa. Mas é óbvio que o nome mais forte é o meu, do Paulo, mas o Roque também. O Roque é há 10 anos candidato no Corinthians, então é óbvio que ele tem o seu eleitorado. E o nosso grupo está há 10 anos no poder, e isso desgasta bastante também. Você tem que falar muito não, você tem que discorda de muitas pessoas, e isso aí você também perde um pouco do seu grupo. Mas eu acho que todos têm condições, todos têm nome forte e todos querem em prol do Corinthians, até prova ao contrário. Na avaliação de vocês acreditam que o Paulo Garcia, no final, vai concorrer ou como em outras oportunidades pode... Não, eu espero que ele concorra.
É um nome que tem uma tradição no Corinthians, espero que ele concorra, um grande amigo. Espero que ele concorra e que ganhe quem o sócio achar melhor. Esse seria da oposição, que é menos cara de oposição pela relação que ele tem com você, Andrés? Não, não é só pela relação, é porque ele é um... Quando eu fui presidente depois do Mário, ele foi um oposicionista construtivo. Agora, no administrador Mário Gobi, ele tem mais diretores que qualquer outra pessoa. Então, isso faz parte do política do clube. Agora, eu acho que tem que ter eleição dia 3, acabou a eleição, tem que ir todo mundo em prol do Corinthians. Discordando disso, daquilo, cobrando isso, aquilo, mas tem que ser em prol do Corinthians. Diferente de algumas pessoas que no dia seguinte já estão na oposição de novo e criticando e soltando coisas que às vezes isso é tudo inverídico. Você acredita que o Roberto de Andrade vai pro lado do Paulo Garcia? Não, já declarou que está com a gente, é do nosso grupo. Já declarou só o Flávio Dalto? O Flávio Dalto nunca foi do nosso grupo. Talvez esse seja um dos problemas que o Roberto teve. Ele pôs muita gente que não era do grupo. Andrés, ainda sobre a eleição no Corinthians. Claro que quando a gente fala eleição num clube de futebol ligado ao futebol, onde o futebol é o carro-chefe, só se fala do futebol. Mas a gente sabe que o associado quer saber também o que vai ter de diferente. O que você pode falar, o que o associado pode encontrar? Então, a gente sabe que as características de hoje de um clube que tem piscina, academia, concorre com prédios luxuosos, prédio que tem piscina, que tem academia. Luxuoso, não, prédios pequenininhos que tem academia. Tem uma academia e tem uma piscina, tem quadra, que você acaba perdendo o público pagante. Mudou muito. O Corinthians chegou a ter 120 mil sócios no clube, usuários. E hoje não chega a 20 mil, 22 mil. É óbvio que a característica nas últimas décadas mudou bastante. Então nós temos que trabalhar em cima disso. O sócio sabe do que eu já fiz pelo clube. Poucos fizeram nos últimos 10 anos que foi feito no clube. Não só eu, como o Mário, o Roberto, errando e acertando. O grande objetivo do presidente do Corinthians, ele tem que olhar o futebol, mas não pode esquecer do clube. E o sócio sabe que eu vou olhar pelo clube, vamos fazer aquilo que tem que fazer, melhorar aquilo que está bom e consertar aquilo que nós achamos que não está bom. O sócio do clube normalmente, às vezes, não é torcedor do Corinthians. Acontece, em outros clubes existe isso. Não, no Corinthians também existe. Como vocês lidam com isso? Não, eu acho que tem. Eu conheço gente no Corinthians que não é corintiano que defende o clube social, muito mais que muitos corintianos. Isso faz parte. Ele mora no Tatuapé ali, ele vai ficar sócio do Corinthians. Mas não é conselheiro, não é diretor. Agora, frequentar o clube faz parte do processo. Andrés, acabando a eleição, se você for eleito, o grande problema, o problema inicial é o estádio do Corinthians? Não. O estádio não é problema, o estádio é solução no futuro muito próximo. É que nem você comprar uma casa. Você ganha 5 mil reais, você comprou a casa para pagar em 15, 20 anos, a sua casa própria, e você tem lá 30, 40, 25% da sua receita deslocada para aquilo. E a Arena do Corinthians foi assim. É óbvio que cada ano muda a economia, muda um monte de coisa. Quando nós começamos a construir em 2012, era uma economia no país. Depois que construiu, mudou outra economia, nunca passamos uma crise tão grave econômica no país como estamos passando. Então tem que ter uma conversa com a Caixa, uma conversa com o Odebrecht, com todo mundo, para se renegociar algumas coisas e tocar para frente. O Corinthians vai ter dificuldade, como teve muitas vezes, mas vai pagar seu estádio. Aquilo que foi feito inicialmente em 2017, de conversar com a Caixa e tentar manter o prazo 2028, diminuir as partes... Eu sou contra aumentar o prazo. Eu entendo que depois que você vender o nome do estádio, que um dia vai vender, depois que você acertar o CID, que já está acertando, 90%, 85% da dívida está paga. Nós temos 480 milhões de crédito do CID. E podemos vender o estádio por 300, 400, 500, 200, sei lá, um valor que um dia, culturalmente, esse país vai entender que isso é uma grande receita para os clubes, e a gente vai vender. E aí 80, 90% da dívida está paga. Até 2028 para você, tá bom? Eu acho que até 28 não, mas eu acho que paga antes. Paga antes? Paga. Isso vai da opção dos presidentes futuros. Mas a importância do presidente que assumir agora? O importante agora é fazer uma reengenharia no financiamento, fazer uma reengenharia do acordo com o Odebrecht e com o fundo, para o clube ter mais sossego e acabar esse disque-me-disque. Porque quando fez a Arena, a conversa era de graça. Ganhou de presente. Agora que fez a Arena, não tem dinheiro para pagar. Então é conforme uma moda. Então é difícil, porque ele está pagando, está em dia, não está devendo nada para a Caixa, está pagando as prestações normalmente. O Odebrecht, 150 milhões, deixou de investir no contrato. Isso não é verdade. Não é verdade? Não. Isso a comissão lá descobriu isso, mas eu não acredito, porque primeiro tem que chamar o Odebrecht para ver se é isso mesmo, tem que mostrar, confrontar documentos. E a Odebrecht não foi chamada. Então, eu não sei se é 150, se é 200, pode ser 300. Agora, eu não acredito que seja todo esse valor, mas assim que a gente sumir, a gente vai pôr a Odebrecht na mesa e renegociar tudo isso. Inicialmente, quando foi construída a Arena Corinthians, você falava, Andrés, é uma arena, um estádio para futebol. Não falava isso. Não falava isso porque era só para futebol? O campo é para futebol.
Agora, tem outros Mas lugares lá vocês que pensam não. agora utilizar muito mais Não, a arena o campo para shows? O campo não. Então seria no estacionamento, por exemplo? Estacionamento, no prédio oeste, tem vários lugares lá que você pode fazer. Todo mês está melhorando. É cultural no Brasil, nunca estava acostumado a se fazer festa, se fazer evento, não show, mas evento, festas, casamento, aniversário, tudo em estádio de futebol. E agora está aprendendo a fazer isso e isso está melhorando. Então, mês a mês, o Corinthians está tendo mais eventos. O problema é que é no 191 metros quadrados. Todo mundo tem que aprender como mexer com isso novamente. Você não acha interessante para a Zona Leste ter um lugar de shows? Mas lá como tem arena? show, mas não no gramado. Não, mas eu tô falando desses mega shows que tem na Arena do Palmeiras, Não vai no ter Morumbi, lá. que isso não vai ter. No gramado não vai ter nada. Se cabe 25 mil no estacionamento, faz show mais popular para 25 mil pessoas. Na arena, nada. Porque se você fizer show na arena, o gramado estiver ruim, vocês vão bater no Corinthians, que nem vocês batem no Palmeiras lá. Olha o gramado. Mas tava ruim mesmo. Palmeiras. Se fizer show, vai ficar ruim. Não tem jeito. Não tem tecnologia para proteger o gramado. E nós não fizemos um ar-condicionado, grama especial europeia, tudo para arrebentar o gramado. Então, no gramado, não tem show. Tem show específico ali para 5, 6 mil pessoas que não entra na parte do campo. Não se perde uma receita não tendo shows? Não, tá Andrés? bom. Mas são opções na vida. Tem gente que compra casa de 500 metros porque não compra de 1.500, porque não tem dinheiro para comprar. É melhor você morar numa casa de 200 metros do que uma de 30. Só que não tem dinheiro. E nós fizemos um projeto, foi desenvolvido, que sabíamos que a receita de show dentro do campo não teria. Temos que buscar outras receitas. Claro, a receita do futebol, bilheteria, vai em relação ao pagamento do estádio, Andrés. O Corinthians vai ter que estar sempre bem para conseguir viver da receita para se pagar o estádio, não necessariamente assim, teria que melhorar o projeto do torcedor, que é um ótimo projeto do Corinthians. Vai melhorar tudo, tem que melhorar todo ano, tem que melhorar as coisas. Mas o Corinthians ficou 23 anos sem ganhar título e a torcida ia no campo igual. Uma coisa não tem nada, lógico, se o time estiver bem melhor, tiver grandes jogadores, é óbvio que a tentação daquele que não vai sempre é de ir. Mas o Corinthians não vai ter problema nenhum, vai melhorar e vai tocar a vida. Você acha justa a reclamação de alguns torcedores sobre preço de ingressos, Andrés? R$32. O estádio é fatiado. Tem ingresso a R$32 e tem ingresso a R$800. Tem público para pagar R$800 e tem bastante público para só que cabe 45 mil pessoas. E tem jogo que é 200 mil pessoas que é aí dá as reclamações. Mas o estádio é fatiado, tem preço para todos os gostos. O estádio foi feito com auditoria, com assessoria do jurídico do Machado Mé e do clube, com o economista Luiz Paulo Rosenberg, com um grande escritório de arquitetura. Foi feito tudo direitinho. Name rights, você tinha uma grande esperança que fosse fechar uma empresa. Ainda tenho. Você acha viável em 2018? Rezando para fechar semana que vem agora. Eu já desisti de falar o tempo que vai fechar. Não, mas não o tempo. Você esperava fechar mais fácil do que... Muito mais. Muito mais fácil. Agora, estamos trabalhando arduamente, o clube está trabalhando. Se eu vier ganhar a eleição, vou continuar trabalhando arduamente para fechar o mais rápido possível. Agora, é falta de cultura. A imprensa escrita, nem todos falam o nome. A televisiva também, nem todos falam o nome. Rádio e também isso não. também prejudica muito. Não é desculpa. Tem incompetência nossa, tem falta de cultura no país. Na Europa já estão há mais de décadas batizando o nome de arena. Nos Estados Unidos, então, há mais de 50 anos. E aqui, uma hora, vai entender, a imprensa toda vai entender que é uma grande receita para os clubes. Qual foi a grande dificuldade para não ter uma empresa para fechar o name rights? A grande dificuldade são várias. É o que eu falei, volta de cultura, a imprensa não falar, é um monte de coisa. É uma coisa nova também para todo mundo. Quando se compara, claro, são estágios diferentes, projetos diferentes. Não. Quando se compara com o Palmeiras, tem o name rights. Do Palmeiras, eu não vou aqui entrar em detalhe, cada um faz o que quer, mas todo mundo sabe por que foi o do Palmeiras. Não é simplesmente o cara foi lá e comprou. Não é isso. Era tudo uma coisa da obra, tudo um monte de coisa. Da W Torres tinha várias obras aí com seguro da Allianz Parque. Tudo isso aí envolve um monte de coisa. E se é o Corinthians, vocês buscavam tudo para saber a verdade, mas... O valor do Corinthians de name rights é mais alto que o anunciado pelo Palmeiras? Não sei. O Palmeiras foi 300 milhões. Eu queria que o Palmeiras tivesse fechado por 500. Nós temos que fechar o mais rápido possível. Quando não falam Arena Corinthians, prejudica o seu... Lógico que prejudica. Se você é uma empresa que quer investir, se o cara não fala Arena Corinthians, se mudar o nome, ele vai falar? Ele fala, se não fala Corinthians, vai falar a minha empresa? Então isso é uma dificuldade. Você acha, Andrés, até pela cultura, não conseguindo fechar o name rights tão próximo como foi a inauguração do estádio em 2014 para a Copa, você não acha que dificulta ainda mais? Lógico, cada ano que passa dificulta mais.
Mas temos que trabalhar com essa possibilidade, não tem outro jeito. É trabalhar arduamente e tentar fechar. Possibilidade de um shopping center ali na região é possível? Já tem, o Shopping Itaquera, um dos maiores da América Latina. Perto do estádio? É em frente ao estádio, o shopping. Como é que eu vou fazer um shopping? Centro, algum centro de exposições, algo assim? Isso tem lá já. Isso não faz parte do projeto? Não, tá lá. Tem um mini teatro, tem 4 centros de convenções, dá para fazer 16 festas para 1.000 pessoas de aniversário, de casamento, do que for, ao mesmo tempo. É o povo também se acostumar a fazer festas em arena, que aqui no Brasil ainda não estamos acostumados. O Palmeiras está um pouquinho mais na frente, até pela localização, e nós estamos trabalhando para cada dia melhor. Agora vocês tendo a chance do camarote ser algo factual, não algo a longo prazo, ajuda de alguma maneira a venda de camarote? Não, o camarote pactual é algum jogo, não pode vender no pactual. Tem que fechar no mínimo por 1 ano. E está fechando. É o problema do país, nos últimos 3 anos, uma crise econômica nunca vista. Então, é obviamente que você tem prioridade. Mas agora a procura aumentou bastante e acredito eu que esse ano vai ser muito mais sucesso a venda do camarote do que é hoje. Quando citam Lava Jato no Corinthians, Lava Jato na Arena do Corinthians... Fico triste, mas não está. Nem o Corinthians está na Lava Jato, nem a Arena e nem eu. Eu tenho algumas averiguações no meu nome, que é por causa da minha família, da empresa, que não tem nada a ver com o Corinthians, e o Arena está no Fair Play, não está na Lava Jato. Não tem nada de Petrobras. Por que estaria na Lava Jato? Agora, todas as obras da Odebrecht estão sendo investigadas. Sim. O Corinthians é mais uma, sem problema nenhum. Você viu as relações da Odebrecht aí, estava todo mundo esperando. Ninguém mais fala da Arena. Por quê? Porque vieram as delações, vieram tudo e não tem nada. Mas algumas pessoas ainda insistem em comentar isso. É uma pena, mas vou fazer, tem que conviver com isso. E aproveitar para falar rapidinho de futebol também, Andrés, do futebol do Corinthians. Estão atrás de um centroavante, estão dizendo que só depois do presidente eleito vai chegar um atacante. Já falaram no Gilberto, já falaram no Henrique Dourado, você já disse que não gosta do Gilberto. Não, eu não falei que eu não gosto do Gilberto. Eu não falei nada disso. Ele quase jogou no Corinthians. Eu contratei ele em 2011. Estava fechado? Apalavrado. Mandamos até a passagem para ele. Só que ele chegou em Congonhas, ficou 2 horas e foi para Porto Alegre por causa de 100, 200 mil reais a mais. Faz parte. O jogador tem que procurar a melhor parte financeira para ele. A carreira é curta. Então eu não sou contra, não tenho nada contra o Gilberto. E eu não o contrataria. Mas se o presidente contratar, se eu vier ganhar a eleição, eu vou trabalhar com ele normalmente, sem problema nenhum. E o Henrique Dourado? Bom nome? Não tem nada. O presidente falou que os valores são absurdos e eu concordo com ele. Emerson Sheik, a volta, foi você que articulou, Andrés? Não articulei nada. Eu articulei o Jô, articulei o título brasileiro. Só as coisas ruins jogam nas minhas costas. Não, mas o Sheik não é coisa ruim. Não. Só as coisas que acho que não é. Eu não participei nem do Jô, nem do Campeonato Brasileiro e nem do Sheik. Isso foi uma decisão da diretoria, da comissão técnica. Quem quis ele foi o Carille. O Carille já falou publicamente. Então, acho que o Sheik tem uma história bonita no Corinthians, contrato de 5 meses. Se ele decidir e for bem, você pode renovar ou não. E acho que em 5 meses ele vai ajudar o Corinthians. No futebol, você vai criar algum cargo no departamento de futebol, Andrés? Já tem cargo demais lá e gente demais. E a base? Como que você vai tentar trabalhar? A base é o maior câncer nos clubes de futebol que se tem, todos. Então, eu acho que o Corinthians vai melhorar muito a base. Assim que a gente fizer o CT da base, que tem que acabar esse ano, e vai acabar, se for eu, o presidente vai fazer a prioridade número 1, é fazer o centro da base, aí sim vai se trabalhar muito melhor do que é hoje. E o jogador não ser fatiado que nem pizza? Mas não tem mais jogador fatiado. A FIFA proibiu há 2 anos. Sim, mas... Senão descontinuaria. É um ativo do clube. Mas o clube vai ter o quê? 80% do jogador? Não pode mais ter. É obrigado a ter 100% do clube. A FIFA, senão todos os clubes teriam fatiado. Quando eu era presidente, eu pus lá quem eram os donos das fatias, tudo. Em vez de cobrar dos outros clubes, cobravam que o Corinthians era uma pizza. Eu falei, então para de pôr. Eu não tenho problema nenhum. É um ativo. É um ativo do clube. Então eu tenho 100% de direito econômico do jogador. Se eu estou precisando de necessidade, eu quero comprar um outro jogador, eu preciso de dinheiro, eu vendo 20, 30. Na época, vendia para fazer, não é crime nenhum. Vocês viram só meia dúzia de jogador que deu certo. E os outros 20 que venderam que não deu certo, ninguém fala nada. Aqui no Brasil se faz só o que dá errado. Então é terrível. O Marquinhos, se você pegar o jogo dele com a Ponte Preta aqui no Brasil, a imprensa inteira meteu o pau. Como é que pode ter um moleque desse tamanho, magrinho, baixinho para ser zagueiro do Corinthians? E hoje é um dos maiores zagueiros do mundo. O Everton Ribeiro estava no Corinthians, todo mundo criticava. Quem é esse moleque? Não joga nada. Imprensa, torcida, dirigente. Depois virou 2 anos o melhor jogador do Brasil. O Everton, que era um goleiro que não prestava, que era fraco, que era não sei o quê, foi campeão olímpico e está no Palmeiras. Então, no Corinthians tudo a cobrança é maior. Dá menos tempo para o atleta. Uns desenvolvem com 20, outros com 23. Só que no Corinthians nem a imprensa
nem a torcida e nem os dirigentes têm paciência, e muito menos o treinador. E mesmo com tudo isso que você falou, vale a pena ser presidente do Corinthians, Andrés? É uma paixão que eu tenho. Se você for materialmente, não vale. Agora, você tem uma paixão. E eu tenho alguns compromissos, algumas responsabilidades com o Corinthians que eu tenho que acabar esse ciclo meu. Andrés, muito obrigado. Obrigado. Boa sorte, sucesso para você nessa candidatura e a gente volta a se falar. Obrigado e um abraço a todos. Com o André Santos, então, colocamos um ponto final na edição de hoje. Do A Bola Não Para, que volta na semana que vem, claro, trazendo muita coisa, muito futebol para você, resultados, discussão a respeito do futebol, do esporte, para você aqui no TV Aberta. Até mais.